Vamos lá ver. Isso traz mais cultura à própria pessoa, nem mais sem dúvida. Mas se calhar tem a ver sobretudo com a dimensão das nossas empresas. Como disse muito bem, um jornal é uma empresa. Antes de mais, um jornal é um título. O Diário Insular é um título. A empresa que o suporta é a Sociedade Esteirense de Publicidade Limitada. Portanto, é uma empresa. Um jornal ou é sustentável ou não é sustentável. Claro. Outra coisa é falar na eventualidade de existência de ajudas públicas, porque hoje os jornais, as rádios, também fazem muito serviço público. E são pilares da democracia, isso não tenhamos dúvida, não são chavões que volta e meia se jogam, são efetivamente pilares da própria democracia. E são merecedores de atenção das ajudas públicas, possibilitar-lhes que eles sobrevivam e cumpram a sua missão sem perderem a sua identidade própria e sem perderem a imparcialidade e a independência que é exigível aos órgãos de comunicação. Portanto, a dimensão das empresas dita tudo. Uma pequena empresa como aquela que suporta o Diário Insular, que além de suportar o jornal, presta outros serviços de publicidade, de impressão comercial, etc., que ajudam à sustentação da própria empresa, implicam que o seu diretor faça duas coisas, não é? Mas isso acontece a muitas outras empresas e eu penso que é enriquecedor. É óbvio, quanto maior é a empresa, mais separada têm que ser as suas funções, porque daí se calhar também há ganhos de produtividade maior. Agora, nos nossos jornais, eu penso que em todos na região não se podem dar ao luxo de terem administradores, conselho de administração, direção, conselho de redação, equipas para tudo, redações para todos os escalões, digamos, da nossa função. Nós fazemos tudo um pouco e penso que daí também é muito enriquecedor. A experiência que eu tenho, do ponto de vista profissional, é que qualquer jornalista hoje ao serviço na região, quando se depara com outros desafios, mesmo que sejam à escala nacional, cumprem muito bem a sua missão. Quer dizer que o jornalismo ao nível regional é uma boa escola também. Se talvez esta insularidade nos ajude. Falou-nos em apoios e isso é sempre algo muito, muito discutível. Sobretudo os apoios, neste caso à comunicação social, não é? Não devem ser taxados, ou seja, não deve ser algo que temos que receber aquilo todos os anos, mas sim consoante a época em que nós estamos, porque nós variamos, tal como as outras empresas. Quando há crise, nós também estamos em crise. Quando estamos bem, também conseguimos respirar um pouco melhor, concordam? Concordo. Eu, acerca dos apoios públicos, tenho uma visão muito pragmática e muito simples. Eu sou contra os subsídios. Nós sabemos que os subsídios na região e no país, de uma maneira geral, é uma indústria, enfim, com muitos intervenientes no processo. Eu, em princípio, sou contra os subsídios. Eu aquilo que peço das entidades públicas, e chamo-lhe isso apoio, é que nos comprem serviços. É o que nós precisamos. Nós vendemos, a rádio, a televisão, mas falemos sobretudo de nós vendemos serviços, não é? Nós vendemos publicidade. A publicidade ajuda ao equilíbrio das contas da empresa. Portanto, o que nós pedimos às entidades públicas é que nos comprem serviços. Se nos comprarem serviços, já nos estão a ajudar. É dessas ajudas que eu falo. Aquele subsídio, que vamos conceder aqui um subsídio à produção, vamos conceder aqui um apoio extraordinário à esquerda e à direita. Há aquela máxima entre a classe jornalística que acho que diz tudo: não há almoços grátis. E portanto, quando se convida alguém para almoçar, é porque se quer alguma coisa desse alguém. Eu acho que seria muito mais transparente se houvesse aqui essa relação, que é uma relação de aquisição de um serviço, de prestação de um serviço. Não faltarão razões para campanhas as mais diversas do ponto de vista educativo, do ponto de vista da saúde pública, do ponto de vista da educação, do ponto de vista da prevenção, de tantas coisas que se podem fazer, e que a comunicação social é um veículo, acho que de primeira água, para poder prestar esse serviço. Se esse serviço for remunerado por quem o solicita, estão a ajudar as empresas que o prestam. Os jornais são sustentáveis
pelas assinaturas dos seus leitores e pela publicidade que vem. Se houver aqui um equilíbrio entre estas duas partes, os jornais são sustentáveis e podem cumprir a sua missão. E a sua missão é ser, de facto, o tal pilar da democracia forte. É isso que nós pretendemos ser, é uma comunicação social forte à medida da própria região onde nos integramos. Como também conversamos anteriormente, é um dos dirigentes mais experientes, podemos dizer, a nível nacional. Que mensagem deixa aos mais novos que estão a integrar essa área e aos jornalistas que querem ver outro futuro? Eu gostava de lhe dar boas notícias, mas temos tido essa conversa na minha redação, que é constituída por mim e mais 6 companheiros de jornada. Nós vivemos um momento extremamente complicado, mas como todos os momentos complicados é um momento desafiante também. Nunca a região teve uma classe de jornalistas tão bem preparada como agora tem. Fruto de quê? Fruto de formação, eu lembro-me de quando comecei no Diário Insular, ele era feito meia dúzia de curiosos, de pessoas interessadas que ao fim do dia de trabalho se juntavam para produzir um jornal. Não havia propriamente licenciados em jornalismo. Nós hoje temos as redações recheadas de bons licenciados na área da comunicação social. Portanto, temos gente preparada, gente interessada, gente competente e a gente à qual pagamos miseravelmente. E pagamos miseravelmente porque as empresas que o suportam são empresas também que estão nesta dificuldade que acabamos de referir ao longo deste programa. Portanto, eu não tenho muito boas notícias. A única coisa que eu sugiro aos meus e proporciono àqueles que trabalham comigo, com a minha redação, é que eles rentabilizem ao máximo a sua função. Tenho jornalistas que simultaneamente são meus jornalistas e são jornalistas da rádio, são perfeitamente compatíveis. Hoje fazer uma conferência de imprensa, redigir um artigo para o jornal ou fazer uma reportagem para a rádio são linguagens diferentes, perfeitamente compatíveis, que são colaboradores de outros órgãos de comunicação social ao nível nacional, os chamados correspondentes ou que são de agências de notícias. Portanto, é a única forma que há de sobrevivência para quem quiser abraçar esta profissão que tem tantas coisas boas, não é só este lado mau, mas este lado mau é essencial. Portanto, ou as coisas num futuro próximo mudam e se criam efetivamente condições para que a comunicação social tenha esse lado bem pagante, merecedor, portanto, de pagar bons salários, mas isso só se concebe se houver aqui um empenhamento de todas as partes. O mercado é pequeno, estamos limitados pelo mercado, vender mais jornais ou ter mais ouvintes de rádio não se fabricam, não se produzem em quantidade, não são se compram nos tais pacotes de cartão. Exatamente, portanto só aqui havendo prestação de melhores serviços. Voltamos só ao espaço de crescimento, e, efetivamente, se a parte pública se interessar pela sua comunicação social e nos encomendar serviços que nós possamos prestar. É essa relação que tem que existir. Ela é fácil, é produtiva e é transparente. Fica aqui o ponto de vista de alguém com muita experiência nesta área. Foi um gosto enorme tê-lo connosco no Rádio Clube de Angra. Mais uma vez agradecer a sua presença nesta emissão especial das São Joaninas 2022. Desejar-lhe a continuação de umas boas festas que estávamos tanto a precisar e que tenha mais estes dias de barulho à porta de casa, que é sempre bom. Da nossa parte, sou Diogo Andrade, desejo a continuação de uma boa tarde. Não sai daí porque já a seguir Setor 7 com Francisco Morgado e Miguel Sousa Azevedo. Isenção, rigor, pluralidade. RCA. Há mais de 70 anos a formar e informar. As principais notícias dos Açores todos os dias na Voz da Terceira. A melhor informação tem o apoio
Quer poupar muito dinheiro no seguro de vida do seu crédito à habitação? Já não é obrigado a ter os seguros no seu banco. É isso mesmo. Fale connosco. Atlantis Seguros. No Largo de São Bento, número 2, telefone 295-705970. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia.